Vanderlei Nogueira, tá aí o balanço desse São Paulo do Zubeldia. O Zubeldia, como a gente trouxe aqui, tá fora do clássico do fim de semana contra o Palmeiras por mais um cartão, e o São Paulo que na quinta-feira tem esse compromisso importante pela Libertadores contra o Nacional. Eu achei até que dos times que tem 3 competições, o São Paulo, de alguma forma, até se deu bem nos sorteios, porque pegou o Nacional, podia pegar um time brasileiro, não pegou. Na Copa do Brasil, podia pegar um adversário de Série A, não pegou. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo pegou o Flamengo com o time modificado e, ao que tudo indica, vai pegar o Palmeiras também com o time modificado. Então, eu acho que dos times que se dividem em competições, o São Paulo até que se deu bem no final das contas. E a exemplo de outros, tem tido melhores resultados em relação ao desempenho que oferece. É isso que precisa ficar muito claro. Eu acho que para todo mundo, imagino, aqueles mais observadores reconhecem isso. Alguns resultados do São Paulo são melhores, ou quase todos, melhores do que o desempenho em campo. Isso é bom? Claro que é bom, é ótimo. Você vencer tem sabor doce, você não empatar em alguma situação é legal, sem dúvida alguma. Agora precisa reconhecer que o time não é essa beleza toda. Então, ele precisa melhorar. E o professor Zubeldia sabe disso. Com relação às ausências que ele tem tido, eu só acho que um treinador com o estilo dele, é importante estar no banco de reservas. Pela vibração, pela orientação, pelo foco. Então, quando ele não está, eu acho que ele é também uma ausência sentida pelo time ou pelo conjunto do trabalho. Pelo que eu estou sabendo, a diretoria do São Paulo, que num primeiro momento concordava abertamente, dizendo que o que interessa é o resultado, ele pode fazer o que ele quiser, recuou nessa conversa e teve um encontro com ele, explicando que precisam se segurar um pouquinho mais, que a presença dele é importante. E essa é a informação que eu tenho. E já mesmo depois dessa conversa, ele tomou o cartão e está fora da próxima partida. Aparentemente, segundo a direção do São Paulo, recebeu o cartão de forma injusta, porque ele fugiu do espaço que deveria ficar, alguns centímetros apenas. Então, esse é o cenário. Eu acho que é importante o treinador estar ao lado do clube. O local dele é lá. E se ele está sendo, digamos assim, perseguido pela arbitragem, é porque foi construindo esse cenário, né? O árbitro que faz isso, eu já falei aqui, o mundo real, aquele que mostra cartão amarelo ou vermelho, hoje no futebol brasileiro, para o Abel Ferreira e para o Zubeldia, quando ele abre o celular dele no WhatsApp, está repleto lá de recadinhos e de mensagens dos outros árbitros, aplaudindo. Esse é o mundo real. Fora disso é cascata, é verdade. Os árbitros entendem que aquele que pune esses dois técnicos que entram em rota de colisão toda hora com a arbitragem, muitas vezes eles têm razão. Mas não adianta. Não adianta. Quem tem o poder é o árbitro. E se ele deixa o bumbum na janela, o árbitro aproveita esse momento e pune. Zubeldia, Abel Ferreira, Fernando Diniz, Mano Menezes, Hulk, a gente pode estar Rafinha, eles estão numa lista aí de... eu acho assim, geralmente eu estou contra os árbitros a favor de outras coisas, futebol, contra o VAR, geralmente eles são os vilões, mas nesse caso específico, eu se eu fosse o árbitro faria pior, eu já ia chegar dando cartão para todas essas malas. Esses caras que enchem o saco, porque como o Arnaldo Ribeiro, colega nosso, usou uma expressão há algum tempo que é muito para esse tipo de comportamento, é método. Ou seja, você pressiona. Por exemplo, eu até vou perguntar ao Porcari se houve alguma licença especial para que mais pessoas ficassem na área técnica ou só o treinador. Porque no início o treinador podia sair do banco, dar uma instrução e voltar. Eu fizer aquela linha para ele poder ir ali, dar uma instrução. Depois ele falou, não, pode ficar aqui. Como em outras modalidades, né? No basquete, no vôlei, o técnico fica ali perto. Ele pode ficar ali dando... Ele pode. Hoje, se você observar, alguns clubes... Fica no mínimo 2, o auxiliar e o técnico. E os dois cornetando. Um corneta no juiz, outro corneta no quarto árbitro ou no bandeirinha. O tempo todo, é o tempo todo. Outros times, o banco inteiro reclama para reclamar, para protestar. Aí um jogador que tem um cartão,
faz uma falta normal, o banco inteiro faz assim, com o braço. Quer dizer, todos sabem que tem cartão. É óbvio que nem todo mundo está tão atento ao jogo, mas eles já conversam entre eles. Olha, o Bruno tem cartão, o Bruno tem cartão, o Bruno tem cartão. Todo mundo Aí o Bruno faz uma falta. Cartão vermelho para o Bruno, porque ele já tem cartão amarelo. Todo mundo sabe, turma atenta, né? Se você observar jogador no banco de reserva, eles conversam, estica a perna ali, ficam batendo papo. Eles não estão sempre tão ligados no jogo a esse ponto, mas nesses times especificamente, todo o banco sabe que o jogador que tem um cartão. E eles vão lá e cornetam. E perturba. Aí o técnico do outro time, vamos colocar no lugar do técnico do outro time. Eu não vou ser um trouxa de deixar o meu adversário pressionar a arbitragem e ficar calado. Eu vou ter que também entrar nessa brincadeira. Porque senão, o cara vai manipular o árbitro. Ele pressiona, especialmente se o cara estiver jogando em casa. E aí eu sou obrigado, entre aspas, a também ter uma atitude. Eu vou reclamar também. Peraí, por que ele está reclamando com você, o quarto árbitro? Por que você permite isso? Aí vem um juiz, passa ali perto, por que ele toda hora está coordenando o teu trabalho? Eu estou quieto aqui. E você vai deixar ele ficar perturbando você? Você vai permitir que ele faça isso? Se eu sou o outro técnico, eu vou também reclamar. Eu vou entrar na brincadeira, porque é um jogo de pressão. Isso. E eu não quero perder. É para ficar calado? Vamos ficar todo mundo calado. Só falo com meus jogadores. Então a CBF, ela deveria passar o seguinte, olha, os técnicos não podem se dirigir ao árbitro. Acabou. Não pode. Ela não pode. Ponto final. Ele apita. Se tiver reclamação, o dirigente formaliza, manda um formulário padrão, preenche, que não tem a súmula, não tem o padrão, para cada clube. Após o jogo, se tiver reclamação, o clube, o dirigente, o diretor de futebol, o vice-presidente, o supervisor, o diabo que for, vai lá, preenche a bagaça lá no celular mesmo e manda aquele troço lá. Olha, protestamos contra o árbitro. Tá bom, eu vou analisar aqui. Para acabar com essa bagunça, porque isso virou método, gente. Virou método. E assim, antes era o técnico, agora é coletivo. Tem goleiro. Pode reparar que toda vez que sofre um gol, vai correndo em cima do juiz reclamar. Não sei do que, mas reclama. Gol legal, normal, vai lá e reclama. Pressão. Isso é preparado, isso é deliberado, isso é contra o futebol. Então a CBF deveria ser mais rigorosa ainda. O Zubeldia, ele tem que se adequar ao que é o futebol brasileiro, mesmo errado. Não é o futebol que tem que se adequar ao Zubeldia, nem que ele fosse Carlo Ancelotti, o misto do Carlo Ancelotti com Guardiola. Fosse o Pepe Ancelotti, sabe? Cabeça de um, corpo do outro, um Frankenstein qualquer. O gênio da raça como técnico de futebol, o melhor do mundo disparado. Não tem esse direito. Ele já falou, não, porque eu sou assim. Tudo bem, você é assim, bonitão, mas aqui é diferente. Como se amanhã um técnico brasileiro for treinar em outro país, vai ter que se adequar. Se ele for para a Inglaterra, ele vai fazer isso? Será? Imagina o Zubeldia treinando um time da Premier League. Ele já treinou um time na Espanha. Ele vai fazer isso lá? Será? Ou ele vai se adequar ao ambiente? Então, acho que é uma questão também de se dar o respeito. O futebol brasileiro tem que se dar o respeito. Seja técnico brasileiro, como você citou 2 aí, ou estrangeiro, como você citou outros 2. O cara tem que seguir ali, não dá, cara, porque assim, o futebol está sendo prejudicado. E isso tem pautado a imprensa, porque também gera clique, né? Então o pessoal quer falar dessa porcaria, desse assunto de arbitragem, e reclamam de tudo, o tempo todo. Eu acho que a CBF deveria passar uma orientação, a comissão de arbitragem, dentro daquilo que a lei permite, a regra do jogo, um rigor maior. Esse é um ponto. Só pode ficar o técnico, eu vou até me informar sobre isso. Se for só o técnico, já passa uma circular. Atenção, de acordo com a regra do jogo, é só o técnico. Então, a não ser assim, o médico levantou para atender, um profissional que se desloca com um motivo. Para ficar aqui cornetando. O auxiliar técnico não tem que falar com o quarto árbitro, gente. Vira rodízio, né? O que o auxiliar técnico de qualquer clube, tá? Tem que falar com o quarto árbitro. O que o quarto árbitro tem com isso? Ele não faz marcação nenhuma, ele pode ser no mínimo um dedo duro. Ele vê uma coisa errada, pode avisar para o árbitro. Mas, em geral, ele não faz as marcações. Aí o que acontece? O cara pressiona, porque o quarto árbitro está ali, eventualmente pode falar, olha, o técnico está reclamando aqui de tal coisa. Se for um árbitro meio, suscetível à pressão, o quarto árbitro ele vai incomodar o de campo. Então é tudo método, cara. Isso tem que acabar no futebol. E quem não gostar, então vai embora, vai fazer outra coisa da vida. Porque é uma bagunça. É uma bagunça. Eu também acho que os árbitros são autoritários, passam do ponto. Só que nesse caso específico, quem está passando do ponto não são os profissionais, os treinadores, seus auxiliares e jogadores também. Tem um jogador que não consegue mais jogar 90 minutos. Aí o que faz? Fica no banco, geralmente está no banco, né? E faz o seu showzinho. Aí o torcedor, ingênuo, pensa que, nossa, como ele veste a camisa. Não, seja bobo, ele está ali fazendo esse carnaval para tentar justificar o salário que ele ganha. Ele não consegue dar retorno técnico. O cara já está veterano, está ali, não consegue mais correr. Então ele fica ali fazendo aquele escarcéu. Aí o torcedor pensa que ele é sanguíneo, ele vibra, ele é um torcedor ali em campo, à beira do campo. Não é. Ele está ali fazendo aquele carnaval porque ele quer mostrar
justificar, entre aspas, a sua presença no elenco quando ele não tem mais condições de jogar futebol profissional no nível daquele clube. É isso. Então tudo é ferramenta de marketing pessoal, de pressão sobre o árbitro e etc. Isso eu acho que vale para qualquer clube da gente. Uns mais, outros menos exercem esse tipo de pressão. Mas precisa acabar. Isso tem que acabar. Você pode reparar, todo time faz questão de ocupar o túnel à direita, o banco à direita, aliás, né? Por quê? É onde corre o bandeirinha número 1. Quem joga em casa fica ali. É para encher o saco do bandeirinha. Só para isso. Ninguém fica à esquerda. O Flamengo, tradicionalmente, sempre ficou à esquerda, que é o lado da sua torcida no Maracanã. Sempre. Mudou isso, não estou enganado, em 2013, quando o Mano passou por lá. Passou a ficar do outro lado. Até hoje ali. O Flamengo mandante do Maracanã fica no banco à direita. É o banco do bandeirinha. Não fica do lado da sua torcida. Tudo bem, hoje com esses jogos Maracanã, essa formação, a torcida ocupa tudo, mas prioritariamente a torcida do Flamengo fica do lado esquerdo, né, do Maracanã. Isso mudou, a tradição foi rompida para ficar perto do bandeirinha. Por que alguém fica perto do bandeirinha? Acha simpático, gente boa, gosta de conversa? Não, para encher o saco do bandeirinha mesmo, para pressioná-lo todo o tempo. E todos fazem isso. Todos fazem isso. Eu acho que o CBF deveria dar um basta nisso o quanto antes. Aliás, eu acho uma tremenda omissão. E vai ter reclamação, claro. Aí vem essa coisa, o dirigente chama o técnico, atenção, cara, você tem que segurar a onda, está prejudicando o clube. Daí ele é expulso, porque ele saiu um pouquinho da área, pois para ele virou meio que tolerância zero. Porque toda hora ele sai, ele vai dentro do campo, ele vai não sei aqui, né? Aí o que acontece? Chega uma hora que o árbitro fala, cara, esse cara não vou tolerar nada. Não vou tolerar. E o que o Vanderlei falou é perfeito. Certamente os outros vão lá e estão mandando zap. É isso aí mesmo. Jogo duro com esse cara. Aconteceu com o Daronco. Pois é. No caso do Abel, né? Aconteceu com o Daronco. Ele realmente, nem no vestiário, deve ter entupido o WhatsApp dele, dizendo que foi espetacular. Gesto obsceno, que ninguém tinha visto, mas a câmera flagrou. Com muito prazer, o VAR chamou o Daronco e avisou. Olha, ele fez isso. E aí o Daronco foi saboreando aquele momento de chegar no monitor, constatar o gesto obsceno e cartão. Ele fez aquilo com prazer. É da mesma maneira, que eu dou sempre esse exemplo, da mesma maneira que os zagueiros batiam no Valdívia. Mauro César vem com a bola dominada, toma a falta do zagueiro. Valdívia vem com a bola dominada, toma no pescoço. Então, com o Valdívia, a falta era diferente, era com gosto, com sabor, com chancela, grife. Né? E o que está acontecendo com esses treinadores já citados aqui é isso. Então eu sei que eles devem ficar com azia ouvindo isso ou reconhecendo que os árbitros a arbitragem toda está de olho neles, mas tem que engolir essa. O poder está com eles. E se deixa o bumbum na janela, não tenha dúvida. O que para um outro treinador mais calado, digamos assim, passaria ao largo, o rigor seria menor, com eles é isso, tolerância a zero. Vira um rodízio, porque o técnico reclama, aí leva uma chamada, um cartão amarelo, aí vem o auxiliar reclama, aí depois vem um jogador para reclamar, e aí fica um cara, rodízio. Na verdade é o seguinte, os caras não conseguem trabalhar, porque até entendo, por exemplo, as reclamações dos jogadores do Fluminense com relação à confirmação do gol do Vasco no sábado, elas eram pertinentes. Aquilo foi um lance absolutamente inverossímil, uma coisa totalmente fora do padrão. Porque a bola bate na mão do Verratti. Assim, ela bate e cai, né? E cai no pé dele. Dá para ver. E o Daronco, ele custou aceitar, aí quando ele foi chamado no vídeo, ele manteve a decisão. Curiosamente, ele manteve a decisão quando, a meu ver, ele estava errado. Geralmente, o VAR chama, os caras acatam a orientação do árbitro de vídeo. Dessa vez, ele manteve a posição dele. Então, acho que ali é uma reclamação que é um erro crasso, é um erro que mudou o destino de uma partida, né? Mas lances interpretativos, de falta, de não sei o quê, lateral, os caras estão reclamando, gente. E assim, eu acho impressionante como tem alguns clubes, alguns profissionais de alguns clubes, que eles invariavelmente reclamam da arbitragem. Eu não sei como é que conseguem continuar no futebol, porque todo jogo eles são prejudicados. Mas sem exceção, todo jogo tem alguma coisa errada. Todo jogo, por que o mundo está contra? Daqui a pouquinho, sei lá, a Rússia vai atacar você também aqui, vamos invadir a Ucrânia, porque o mundo está contra você, os Estados Unidos vão jogar uma ogiva nuclear em cima. Não é possível, gente. O mundo está contra mim, todo mundo está contra mim, não é possível, todo jogo reclama. Aí assim, o VAR valida o bandeirinha, olha só, o bandeirinha vai lá e marca impedimento para esse determinado time. Aí o VAR vai lá e mostra, não, o cara está em posição legal, o gol é validado.
O VAR corrigiu um erro do Bandeira. O time, não é que ele foi beneficiado, ele corrigiu. Aí acontece o contrário. Marca um gol, o Bandeirinha não viu. O VAR vai levantar, está impedido. Aí reclama. Peraí, gente, o VAR te ajudou de um lado e prejudicou de outro. Então, como é que funciona? Serve ou não serve? É demais isso. E, assim, é método. E isso está se multiplicando, por quê? Como esse método muitas vezes funciona, diante especialmente de árbitros mais suscetíveis à pressão, né? O árbitro mais fraco de personalidade, ou que não tem tanto peso, que tem medo de ficar fora da escala, que está recebendo as primeiras oportunidades na Série A, ele fica ali meio, até humano isso, o cara, pô, caramba, o que eu estou fazendo aqui, essa pressão toda? Os outros pensam, pô, está dando certo ali, vou fazer igual. Vou fazer igual. E quando o treinador, que é o comandante, começa a fazer isso, e seus auxiliares, os jogadores vão junto. Até para fazer média com o jogador, com o treinador, se precisar. Está me ajudando aqui a fazer a pressão. É isso que está acontecendo, todo mundo está vendo. Então é preciso que a CBF tome uma atitude. Vai ser uma atitude antipática, vai ter reclamação, mas dane-se. Isso é pelo bem do futebol, para o jogo poder seguir. Porque o jogo não segue. O jogo para toda hora, e a reclamação, é a vitimização, entendeu? É isso. Está na hora de parar. E você pode reparar. São técnicos, não é técnico estrangeiro só não, é estrangeiro, é brasileiro. O ambiente propicia aos técnicos que querem agir assim, agir dessa maneira. Não importa a nacionalidade. Não estamos aqui falando de técnicos nascidos no Brasil ou fora. Falando de técnicos em geral, profissionais em geral. E os jogadores embarcam na onda. Então a CBF se omite. Ela deveria tomar uma medida mais dura, na minha opinião, porque é o único jeito de conter isso aí. E a regra acho que permite isso. Se é só o técnico que pode ficar na área técnica, é só ele. E a área tem que ser respeitada. Você não tem que sair dali. Tem que ficar ali. Ponto final. E o Zubeldia já tem 15 cartões no Campeonato Brasileiro. Aqui na passagem dele pelo Brasil, né? Melhor dizendo, contando todas as competições, são 13 amarelos, 2 vermelhos. Me confirma aqui a produção. É isso mesmo, 15 cartões. E o Zubeldia não chegou faz muito tempo e já se deparou talvez com essa realidade que trouxe o Mauro César, o Vanderlei. Ele falou, pô, os caras estão pressionando lá, eu vou pressionar aqui também. Aqui, ó, o Porcari está acompanhando a gente, já mandou aqui, ó, a regra do jogo, somente uma pessoa por vez está autorizada a dar instruções táticas na área técnica. Ou seja, todo mundo tem que ficar sentado além daquele que está em pé. Um assistente pode se levantar, conversar com o técnico, voltar e sentar. Ou seja, o técnico é o Vanderlei, eu sou auxiliar, o Vanderlei está na beira do campo. Eu posso chegar e falar, Vanderlei, o fulano lá está reclamando de uma lesão lá, parece que está complicado para ele lá, está mancando lá. E volto pro banco. Aí o Vanderlei vai pensar, porra, chama ele, vê se dá, vamos trocar. Isso pode, ele vai, fala e volta. Mas não é o que eles fazem. Eles saem, eles reclamam com o árbitro, reclamam com o quarto árbitro. Ele não tem o direito de se comunicar, então, com as pessoas. Só quem pode ficar ali... Aliás, nem sei se eles podem ficar se comunicando, né? Em tese, seria o capitão. Nem o capitão tem o direito de ficar interpelando o árbitro, na verdade. Isso. Ele é um representante para tirar a cara ou coroa, para o árbitro chamar ali no momento em que ele quer passar uma orientação para os jogadores, né? Esse tipo de coisa. Sei lá, cuidado com isso, está vendo isso, tem fumaça no campo, sei lá o quê. Enfim, mas obrigado ao Porcari aí que já mandou aqui o trecho da regra fazendo... Essa confirmação daquilo que a gente imaginava. Apenas um profissional pode ficar à beira do campo, que no caso é o treinador. Bruno Prado está aí, a gente falando dessas reclamações da arbitragem, citamos técnicos estrangeiros, técnicos daqui mesmo, que reclamam, protestam bastante, fazem essa pressão e o banco todo vai para cima da arbitragem. No caso do Palmeiras em específico, que a gente citou, contra o Criciúma, no dia 2 de junho, o Palmeiras não contou com o Abel Ferreira, que estava suspenso, não contou com o João Martins, que estava suspenso, e não contou com o Castanheira, que estava suspenso. Então, 3 membros da comissão técnica, porque geralmente quando o Abel não pode treinar a equipe suspenso, entra o João Martins. Quando não pode o João Martins, entra o Vitor Castanheira. Os 3 estavam suspensos. E aí coube ao Carlos Martinho, que não é uma figura assim que aparece bastante, mas está ali na comissão técnica do Abel a assumir a equipe. Porque é isso, vira um rodízio de reclamações, às vezes até os jogadores participam dessas reclamações e também recebem cartões amarelos, nem entram em campo, mas também pegam suspensão, só por conta aí dessa pressão da arbitragem, por conta dessas reclamações todas, Bruno Prado. Isso é um combo ali de comportamentos que é complicado, né? Que envolve todo mundo que está no futebol brasileiro, porque aqui a gente tem uma mentalidade de querer levar vantagem a qualquer custo, né? O futebol é muito assim, né? E o futebol no Brasil é muito assim, porque hoje em dia as derrotas, e aí entra todo mundo, entra até a nossa área um pouco. As derrotas, elas não são, assim, não existe mais derrota. Toda derrota é tragédia, é vexame, então há uma pressão enorme.
Aí todo mundo pressionado quer levar vantagem de qualquer maneira, né? Nem que seja num lateral. E também, às vezes, para mostrar para a torcida, para a rede social, não, nós estamos aqui lutando pelo time, a gente está reclamando, está defendendo o time. Então, mesmo num lateral, eu faço um escândalo, grito, porque estamos defendendo a nossa camisa, honrando a nossa torcida, aquelas cascatas todas lá. E aí todo mundo quer reclamar. Todo mundo, mas o outro reclama, eu vou reclamar porque senão ele vai levar vantagem. Então é uma coisa de todo mundo tá querendo levar vantagem o tempo inteiro ou tá querendo mostrar para a torcida, para a rede social, para não sei o que está ali brigando, está lutando, está honrando a camisa. Então vira um combo assim pesadíssimo. E os árbitros também se acham mais importantes do que eles são. Os árbitros, aqui tem uma coisa que é muito maluca, já falei aqui, me incomoda muito mais o comportamento dos árbitros do que os erros técnicos. Porque os árbitros daqui, eu falei isso outro dia, eles quando apitam fora daqui, eles apitam melhor. O Ramon Abate-Abel, ele apitou a final olímpica, Espanha e França. O Rafael Claus apitou a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. O Wilton Pereira Sampaio, até no jogo França e Inglaterra nas quartas da Copa, ele não foi bem. Mas ele foi escolhido para apitar um jogo entre França e Inglaterra nas quartas de final de Copa do Mundo. Ele vinha sendo bem avaliado. E realmente a arbitragem desses caras, brasileiros que apitam jogos no exterior, ela é menos caótica quando eles apitam jogos fora do país. Mesmo uma final de Copa América, Argentina e Colômbia, entre duas seleções, o futebol sul-americano também tem muito disso, de reclamar. Mas aqui tá pior. Antes a gente falava, os argentinos fazem isso, os uruguaios fazem aquilo. A gente faz pior hoje aqui no nosso futebol nacional. Então, os árbitros é uma mistura, né? De todo mundo querendo dar demonstrações para a torcida, para a rede social que está lutando, que está brigando, todo mundo querendo levar vantagem, e árbitros que acham que são protagonistas do jogo. O VAR que intervém quando não tem que participar, é o VAR que não consegue ficar quieto, não consegue se colocar no seu lugar, quer participar do jogo o tempo inteiro. Árbitro que realmente, aí nesse ponto acho que o Zubeldia tem razão. Os árbitros, eles são extremamente autoritários. Não é que eles são autoritários, eles querem mostrar que têm autoridade, que talvez nem eles mesmos acreditem que eles têm autoridade. É uma insegurança que faz com que eles tenham que mostrar autoridade o tempo inteiro. Olha, eu que mando, hein? Mas nem ele acredita nisso, nem ele acredita. Então, ele tem que gritar pro outro que ele manda, mas nem ele acredita nisso. Então, assim, é um combo pesadíssimo, é um combo que atrapalha o jogo para toda hora, é muita reclamação, qualquer falta demora minutos para ser cobrada, qualquer falta no meio do campo. Às vezes demora 3 minutos para bater uma falta no meio do campo porque tem reclamação, porque o VAR está chamando para alguma coisa aleatória que não tem nada a ver, assim, é uma coisa muito difícil. E eu não vejo muito jeito disso mudar, não. Eu acho que pode piorar, porque cada vez mais é gente querendo aparecer, querendo chamar atenção, é árbitro querendo aparecer, é jogador querendo mostrar que tem raça, é treinador querendo mostrar que está ali vestindo a camisa do clube, é jogador e treinador e dirigente querendo justificar a derrota, colocando em cima de arbitragem, dirigente insinuando que tem sistema, esquema, assim, é uma loucura total. Daqui a pouco a gente vai falar do Textor, hein? Que o Textor se manifestou ainda naquele lance do Richard Rios e do Pulgar. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, em todo o Brasil. O Bruno Prado falou até quando esses árbitros eles pegam, assim, uma escala internacional. O Ramon Abate-Abel, por exemplo, apitou a final das Olimpíadas entre França e Espanha. Pois é. Não que eles sejam maravilhosos, mas é menos caótico o jogo lá fora. E aqui parece que esse comportamento que me irrita muito deles querendo ser protagonistas, parece que é muito aqui, ó, o ambiente aqui é infernal, todo mundo reclama, todo mundo quer levar vantagem, então eu também tenho que me comportar de outro jeito. Assim, é uma loucura, assim, isso me incomoda mais do que os erros técnicos, que erro técnico às vezes acontece, o cara errou, fazer o quê? O jogador erra também, o treinador erra e o árbitro pode errar. Mas essa postura, não, eu que mando aqui, eu que sou autoridade. Não, uma coisa que tem que acabar é aquele anúncio no microfone, aquilo é ridículo, né? Parece uma estrela num show, aí o palco, aí tá todo mundo esperando o cantor, uma estrela internacional entrar no palco, aí vem todas as luzes, é uma coisa ridícula, né? Ele para, aí ele manda, sai, abre. Eles falam abre. Isso. Nossa. Câmeras em mim. Aí ele faz um anúncio. Atenção, senhores público, pênalti. Atenção, senhores público, nada. Quer dizer, isso poderia ser no placar. O Daronco explicando o gesto obsceno do Abel, então, foi algo mas eu acho... Eu não esperava ver. Não, mas eu acho que poderia até
ter o anúncio para o público, porque em alguns estádios... Às vezes o público volta para casa sem saber o que aconteceu, por exemplo. Alguns estádios não tem, Pedro Marques, não tem o telão. Ok. Mas sabe qual é a voz que deveria estar lá? Do VAR. Do cara do VAR. Ninguém vê o rosto dele, continua no anonimato, mas tira o árbitro dessa. Porque essa é uma postura que tentou a primeira, não agradou. É igual aqueles vídeos feitos pelo CNN, né? Acabou esse negócio, não acabou? Acabou. Então, mas fizeram a primeira vez, a segunda vez, perceberam que ele só ia lá para aprovar o que fez o árbitro mesmo fazendo lambança, então perdeu a força. No caso de avisar qual foi a decisão do VAR, poderia ser a voz do responsável pelo VAR. O árbitro lá, atenção, checado aqui, a decisão foi essa. Aplausos ou vaias para a turma do VAR, que ninguém sabe quem é naquela hora, está bem distante do estádio e a vida segue. Agora, dar esse espaço, eu acho que é constrangedor para o árbitro, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Se foi a favor do time da casa, vai ser aplaudido. Se foi contra, vai ser vaiado para valer. Além da pressão toda do entorno. Então, já que querem continuar com isso, deixem para o VAR anunciar. Vira a chavinha, som do estádio e acabou. Som, todos os estádios têm. Uns mais apurados, outros com cornetas. Mas tem.